Todos os crimes praticados em um linchamento, como homicídio, lesão corporal, tentativa de homicídio, estão previstos no Código Penal brasileiro. E as punições também. Mas como identificar os agressores? Essa dificuldade é destacada pela pesquisadora Ariadne Natal, do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Para ela, a impunidade estimula a violência. Aqueles que lincham sabem que eles não vão ser pegos, porque sabem que aqueles que estão ali ao lado, aqueles que estão testemunhando, eles estão de alguma maneira concordando com aquela ação. Tanto é que quando a polícia chega, depois de tenta investigar, nas raras vezes em que a polícia tenta investigar um caso dessa natureza, ninguém testemunha, ninguém está disposto a identificar quem são as pessoas que praticaram a violência. A morosidade da justiça brasileira também não ajuda. Hoje, mais de 95 milhões de processos tramitam no sistema judiciário. 63,4% das ações estão paradas, revela o Índice de Desempenho da Justiça, do Instituto Brasiliense de Direito Público. Só 8% dos homicídios cometidos no país são solucionados. O jurista e diretor do Instituto Avante Brasil, Luiz Flávio Gomes, afirma que é preciso desburocratizar a justiça e com urgência. Nós não temos no Brasil o que os americanos chamam de justiça negociada, e eles terminam hoje o processo tudo em 6 meses. Nos Estados Unidos, o Brasil demora anos e anos. Tudo concorre para que a justiça não funcione. Rafael Custódio, coordenador do Programa de Justiça da Conectas, ONG Internacional de Direitos Humanos, ressalta que a demora da justiça não pode justificar a violência. A lentidão da justiça, é claro que ela é notória no Brasil, mas ao mesmo tempo que isso é um fato, isso não pode servir como justificativa para que a gente não apure os responsáveis, a culpa desses responsáveis. É missão da polícia fazer isso, é missão do Ministério Público e é missão do Judiciário dar uma resposta para as pessoas, custe o que custar. E como diminuir os casos de linchamento no Brasil? No próximo capítulo da série, especialistas falam sobre o assunto. Agência Rádio Web, de São Paulo, Paula Ferreira. Um pedido de acariação entre o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB Fluminense, e o ex-consultor da Toiucetal, Júlio Camargo, foi protocolado nesta segunda-feira na Secretaria da CPI da Petrobras, na Câmara. O pedido foi requerido pela deputada federal Elisiane Gama, do PPS do Maranhão. Segundo ela, o objetivo da acariação é avaliar a veracidade da delação de Júlio Camargo. Na última semana, o ex-consultor da Toiucetal disse que Cunha havia pedido 5 milhões de dólares para viabilizar contratos na Petrobras. Em resposta, Cunha disse que o ex-consultor estaria mentindo sob pressão do governo. Com os dois frente a frente, segundo Elisiane Gama, vai ser possível saber quem mentiu e quem disse a verdade. A gente precisa ter um entendimento quem está falando a verdade. Se o Eduardo Cunha ou se o Júlio Camargo. E daí a necessidade de uma acariação. A CPI precisa, neste momento, ter um protagonismo muito mais efetivo e direto, considerando, inclusive, essa novidade aí que nós já temos agora mais recente, a partir desse depoimento do Júlio Camargo, que chegou ao conhecimento popular. Então, nós protocolamos esse pedido e eu espero que haja uma sensibilidade por parte dos colegas da CPI de estar aprovando esse requerimento. Pelo regimento interno da Câmara dos Deputados, a CPI pode funcionar normalmente durante o recesso parlamentar. Porém, é preciso um quórum mínimo de 14 deputados. Agência Rádio Web de Brasília, Sueli Frota. O número de pessoas atingidas pelas inundações no Rio Grande do Sul passa de 47.300, segundo o último boletim da Defesa Civil Gaúcha. Dessas, 2.700 estão desabrigadas e foram encaminhadas para ginásios e albergues. Até o momento, são 63 municípios gaúchos que tiveram prejuízos. O governo do Rio Grande do Sul decretou na segunda-feira situação de emergência coletiva para 26 municípios. O decreto vai agilizar na ajuda para as famílias e também foi montado um gabinete de
de emergência para auxiliar na força-tarefa. Já no oeste de Santa Catarina, subiu para 59 o número de cidades afetadas pelas chuvas, de acordo com o último relatório da Defesa Civil. Mais de 19.500 pessoas foram afetadas pelas chuvas, 2 morreram e 8 ficaram feridas. No estado do Paraná, o número de cidades atingidas pelas chuvas chega a 70, de acordo com o último boletim da Defesa Civil Estadual. Mais de 48 mil paranaenses foram prejudicados pelas fortes chuvas e ao menos 9 pessoas morreram. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Vanessa Schneider. A defesa do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB Fluminense, quer que o processo em que ele é citado na Operação Lava Jato seja analisado pelo Supremo Tribunal Federal. O pedido foi formalizado e protocolado no STF nesta segunda-feira. O documento solicita ainda a suspensão imediata do processo que corre na Justiça Federal do Paraná para que ele seja remetido à Suprema Corte. Segundo a defesa de Cunha, o juiz federal Sérgio Moro feriu a competência do Supremo ao querer investigá-lo. A defesa do parlamentar alega que ele tem foro privilegiado e, por isso, só pode ser alvo de apuração no STF. Em depoimento na semana passada, um dos delatores da Operação Lava Jato, o ex-consultor da Toyo Setal, Júlio Camargo, disse que o presidente da Câmara teria pedido 5 milhões de dólares para viabilizar contratos de navio-sonda pela Petrobras. O deputado nega as afirmações. Agência Rádio Web de Brasília, Sueli Frota. A regulamentação do Programa de Proteção ao Emprego foi definida nesta segunda-feira pelo governo. Lançado no dia 6 de julho, agora foram definidos os critérios de adesão e funcionamento. O programa permite a diminuição temporária de 30% das horas de trabalho, com redução proporcional do salário para todos os setores em dificuldades financeiras. O ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, acredita que o objetivo de frear as demissões no país pode ser alcançado. Se apresentaram as dificuldades, o governo procurando fazer as adequações na economia, os investimentos de alta monta estão sendo iniciados agora, então nós teremos seguramente, num prazo não muito longo, a capacidade da recuperação dos investimentos. A diferença do salário será parcialmente compensada pelo governo, que vai pagar 50% da perda com o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. Para aderir ao programa, as empresas terão que celebrar um acordo coletivo específico com os empregados, prevendo a redução de jornada e salário. Também será preciso comprovar, com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, estar dentro do indicador líquido de emprego. Isso vai levar em conta a diferença entre demissões e admissões nos últimos 12 meses. As empresas ficam proibidas de dispensar arbitrariamente ou sem justa causa os funcionários que tiveram a redução da jornada enquanto estiverem inscritas no programa. Em junho, o Brasil fechou 111.199 vagas formais de trabalho, no pior resultado para o mês nos últimos 23 anos. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore. Na Medida, com José Maurício. Conceitos e atitudes para você viver melhor. Assistindo aos Jogos Pan-Americanos, os muitos recordes batidos em todas as modalidades mostraram-me o quanto o ser humano pode superar-se. Se basicamente os jogos e os atletas são os mesmos de 20 ou 50 anos passados, o que mudou para que melhorassem tanto? A ciência esportiva evoluiu sensivelmente. Os equipamentos se aprimoraram-se, as condições de estádios e pisos são melhores e o ambiente tecnológico é mais qualificado. Esses são fatores técnicos, mas creio que a dedicação pessoal e os treinamentos constantes são muito importantes. Vi um depoimento do Oscar, nosso craque do basquete, onde ele afirmou que em treinamentos arremessava nas cestas 1000 bolas por dia. Também vale muito a dedicação e a vontade de mostrar-se. Como os paratletas, que têm uma história pessoal de amargura, discriminação e frustração. Esses têm que ser mais admirados, pois provam seu valor como atletas e cidadãos, superando todas as dificuldades que a vida lhes colocou. Então, gente amiga, creio que o segredo é a aplicação, vontade de vencer. Não podemos perder nossa capacidade de lutar, superar obstáculos e viver melhor. Produção, Agência Rádio Web.
As autoescolas de todo o Brasil têm até o dia 31 de dezembro para implantar os simuladores de direção. Os aparelhos que fazem simulações virtuais de carros de passeio voltaram a ser obrigatórios após uma nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito, publicada nesta segunda-feira. O presidente do Sindicato das Automotoescolas e Centros de Formação de Condutores do Estado de São Paulo vê com bons olhos a obrigatoriedade dos simuladores. Aldari Onofre Leite afirma que o uso dessas máquinas é eficaz no processo de obtenção da carteira de motorista na categoria B. O resultado mostra que o aluno, quando passa no simulador, nas aulas que nós chamamos de pré-prática, ele chega muito melhor preparado na fase de sentar no veículo, ligar a ignição e sair dirigindo, obviamente, com o seu instrutor. No ano passado, algumas autoescolas reclamaram do custo para implantar os simuladores. O presidente do Sindalto de São Paulo lembra que não é preciso comprar os aparelhos. As empresas fabricantes de simuladores, elas têm uma modalidade onde o CFC não precisa comprar o simulador. Nós, do sindicato, temos orientado a todo instante o CFC que não compre, que ele use única, então, somente a modalidade comodato, onde a empresa vai, coloca o simulador no CFC e este paga pelo uso das aulas, pelas aulas ministradas. Hoje, o uso dos simuladores só é obrigatório no Acre, em Alagoas, na Paraíba e no Rio Grande do Sul. Nestes estados, o número de acidentes de trânsito diminuiu, segundo o Denatran. Gotas de Sabedoria, com Paulo Rodrigues Simões. Mensagens positivas para o seu dia. Caros ouvintes, hoje falaremos sobre os lírios do campo. Preciso de óleo, disse um monge. Então plantou uma muda de oliveira. Senhor, pediu ele, a muda é nova e precisa de chuva, para que suas raízes possam beber e propiciar seu crescimento. Mande chuva branda que não a machuque. E o Senhor lhe mandou chuvas brandas. Senhor, pediu ele novamente, minha planta precisa de sol, não muito forte que a abrase. E o sol brilhou, dourando as nuvenzinhas chuvosas. Agora, Senhor, preciso de neve para que minha oliveira ganhe robustez. Pediu novamente e a neve caiu sobre a planta. No entanto, ao acordar no dia seguinte, encontrou a plantinha morta. Então o monge foi a outro e contou-lhe sua experiência. Eu também plantei uma oliveira, disse o outro monge. E veja como ela está viçosa. Eu confiei minha planta a Deus que a criou. Ele que a fez sabe do que ela precisa melhor que monges como eu. Não impus condições, não estabeleci meios ou maneiras, apenas pedi. Manda o que ela precisa, Senhor. Tu a fizestes e tu sabes. Nós, como os lírios do campo, crescemos quer no sol, quer na chuva, e muito mais do que os lírios, Deus nos tem amor e trabalha para quem nele espera. Acredite na vida. Alguém está cuidando de você. Mesmo que não saibamos exatamente o que pedir, se houver amor em nossos corações, receberemos o sol e a chuva na hora certa. Gotas de Sabedoria com Paulo Rodrigues Simões. Produção, Agência Rádio Web. No primeiro semestre deste ano, o Disque 100 registrou 66.518 denúncias de violação de direitos humanos. O número é menor que as 71.116 denúncias recebidas no mesmo período do ano passado. O motivo, segundo a Secretaria de Direitos Humanos, é que durante a Copa do Mundo houve uma campanha intensa de incentivo a denúncias. As violações aos direitos de crianças e de adolescentes lideram os registros do Disque 100 no primeiro semestre. 63,2% das ligações. Em seguida estão os idosos, com 24,2%, e as pessoas com deficiência, 7,3%, caso que preocupa, segundo o ministro Pepe Vargas. Que chama muito atenção o crescimento de pessoas com deficiência e a idosos, no que diz respeito não só à negligência, mas também de violação de direitos econômicos, porque esses dois segmentos da população, eles têm renda, seja de uma aposentadoria, seja de um benefício previdenciário, mas que é mais
mais importante é que isso revela para a sociedade que tem setores mais vulneráveis a terem os seus direitos violados. No primeiro semestre deste ano, o maior número de denúncias foi registrado em São Paulo, seguido por Rio de Janeiro e Minas Gerais. Contra as crianças e adolescentes, as principais violações são negligência, violência psicológica e violência física. O Disque 100 funciona 24 horas durante todos os dias da semana. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore. A Polícia Federal assegura que o presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, tentou atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato antes de ser preso. A conclusão da Polícia Federal ocorreu após a verificação de várias anotações encontradas em celulares usados pelo empresário. Os trechos foram escritos com várias siglas. No relatório da Polícia Federal, que contém 64 páginas, diz que nas anotações do empresário há nomes de autoridades públicas, pagamentos diretos, doações de campanhas e influências junto às instituições. As informações do relatório serviram como base para indiciar Odebrecht e mais 7 pessoas na segunda-feira. Em nota, Odebrecht declarou que o relatório da APF traz informações distorcidas. E ainda nesta terça-feira, a Procuradoria-Geral da República de Portugal informou que recebeu um pedido de autoridades brasileiras para cooperar nas investigações da Operação Lava Jato e na investigação relacionada à operadora de telecomunicações Portugal Telecom. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Vanessa Schneider. Enquanto no sul do país a população sofre com fortes chuvas e enchentes, no Nordeste é a seca que está castigando os moradores da região. Fato que levou a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional a reconhecer situação de emergência. As portarias publicadas nesta terça-feira são referentes a municípios do Piauí, de Alagoas e da Bahia. Ao todo, são 296 municípios nos 3 estados afetados pela falta de chuva. O estado em pior situação é o Piauí, com 152 dos 224 municípios em emergência. Segundo o governo local, o estado já recebeu 12 milhões de reais do Ministério da Integração Nacional e espera por mais 9 milhões e 700 mil reais para continuar com as ações emergenciais. Para o diretor de Unidade de Defesa Civil do Piauí, Vitorino Tavares, os recursos vão trazer mais rapidez no atendimento à população. As necessidades básicas, como a questão do abastecimento d'água, como também a aquisição de outras coisas, como a questão de cestas básicas, forragens para animais, e também as pessoas, com esse procedimento, elas têm um atendimento mais sério na questão das ações do governo, como os incentivos do Banco Nordeste, da Conab. Então são todas situações que esse decreto propicia melhorar para a vida do cidadão aqui do estado do Piauí. Em Alagoas, são 38 dos 102 municípios na mesma situação. Na Bahia, são 106 dos 417 municípios do estado com a situação de emergência reconhecida pelo governo federal. Agência Rádio Web, com informações do Nordeste, Eduardo Santana. Mais da metade da população brasileira acredita que a situação com relação ao emprego vai piorar nos próximos 6 meses. É o que aponta a edição mais recente da pesquisa CNT-MDA, divulgada nesta terça-feira. 50% temem ficar desempregados por causa do desaquecimento da economia e quase 70% conhecem alguém que perdeu a vaga de trabalho neste ano. O levantamento indica também que 51% não aceitam a redução salarial como alternativa para continuar no mercado de trabalho. Há um temor ainda com o aumento no custo de vida, que, para 75% dos brasileiros, é algo que deve ocorrer nos próximos 6 meses. Conforme o presidente da CNT, Clésio Andrade, a atual conjuntura econômica é decisiva para o aumento do receio dos brasileiros com o futuro. Claro que a crise econômica ela é em consequência de diversas outras atitudes, questões gerenciais, questão de gestão de governo, questões políticas, uma série de situações que podem afetar. A pesquisa indica ainda que as instituições em que a população mais confia são a Igreja, com 53,5% de preferência, e as Forças Armadas, com 15,5%. Nas
últimas colocações, com 1% ou menos de confiança, estão o governo, o Congresso Nacional e os partidos políticos. A pesquisa tem o objetivo de traçar um retrato do que pensa a população brasileira sobre os principais assuntos do momento na política, economia, saúde, educação e segurança pública. O estudo foi realizado pela Confederação Nacional do Transporte e ouviu 2.002 pessoas entre 12 e 16 de julho. Informações do transporte, um oferecimento SEST e Senat, pelo Trabalhador em Transporte para o Brasil. Agência Rádio Web de Brasília, Natália Pianegonda. No ar, Jornal da CUT. Olá, trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil. Eu sou o André Carini. Hoje é quarta-feira, dia 22 de julho de 2015. Notícias. Giro sindical. Direitos. Mundo do trabalho. Política. Economia. Saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Seja bem-vindo. O Jornal da CUT começa agora e traz como destaque a avaliação da CUT sobre os 5 anos do Estatuto da Igualdade Racial. Campanha 2015. Bancários e banqueiros se reúnem para discutir pautas. E ainda, o plano de outorgas do Ministério das Comunicações. O número de comunitárias aumenta, mas ainda há o que melhorar. Fique agora com a previsão do tempo para todo o Brasil. Previsão do tempo. No sul do país, quem predomina agora é uma massa de ar seco que deixa apenas alguma nebulosidade, mas sem condições para pancadas de chuva. As temperaturas ficam em torno dos 9 graus em Porto Alegre e também em Curitiba. Já no sudeste, a presença de uma frente fria deixa bastante nebulosidade em todo o estado de São Paulo e tem condição para chuva fraca no decorrer das próximas horas em toda a faixa leste e também no interior do estado. Entre o Espírito Santo e norte de Minas Gerais também tem alguma nebulosidade, mas não há previsão de chuva. As temperaturas ficam em torno de 13 graus na capital paulista, 20 no Rio e 16 em Belo Horizonte. Esta frente fria deixa o tempo instável também no Mato Grosso do Sul e ao sul do estado do Mato Grosso. Tem previsão de pancadas de chuva que podem ser até de moderada intensidade. Nas demais áreas o tempo fica firme e as temperaturas ficam agradáveis. Em Brasília, mínima de 14 graus. No nordeste do país, as pancadas de chuva se concentram mais nas áreas litorâneas e ainda assim é uma chuva rápida e de fraca intensidade. Temperaturas em torno dos 21 graus em Salvador e 25 em Fortaleza. Com a previsão do tempo, Maria Clara Sasaki da Somar Meteorologia. Para mais informações, acesse o site tempoagora.com.br. Direitos. O Estatuto da Igualdade Racial completou 5 anos nesta segunda-feira. Dentre os principais pontos, podem ser destacados a elaboração de políticas públicas universais, sociais e econômicas destinadas à redução do risco de doenças para a população negra. Na educação, o estudo da história africana e da população negra no Brasil fica a partir do Estatuto obrigatório em estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e privados. Na cultura, o reconhecimento como patrimônio histórico e cultural de clubes, sociedades negras e outras formas de manifestação coletiva com trajetória histórica comprovada. No campo do trabalho, o Estatuto determina a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho para a população negra com medidas que incentivem a igualdade nas contratações do setor público e de empresas e organizações privadas. Na comunicação, a participação de atores, figurantes e técnicos negros incentivada em filmes e programas de TV, sendo proibida qualquer discriminação política, ideológica, étnica ou artística. A capoeira e a liberdade religiosa também ficam reconhecidas em todas as suas modalidades, como forma de identidade cultural. Mas juristas afirmam que todos esses trechos do Estatuto da Igualdade Racial, como todos os outros, aliás, para o êxito do Estatuto depende de alguns fatores como a participação do setor privado e o empenho dos governos a partir das demandas que surgem da sociedade. O Jornal da CUT conversou com Maria Júlia Nogueira, que é secretária de combate ao racismo da CUT, sobre o Estatuto. A dirigente fez uma avaliação. O Estatuto significou algum avanço ou não houve evolução? Então, eu acho que a lei, o Estatuto em si, é um grande avanço. Entretanto, eu também compreendo que para que essa lei possa ser efetivamente aplicada, é necessário que as pessoas a conheçam. As pessoas tenham domínio sobre o que dispõe, o que propõe essa lei,
para que em cima do conhecimento elas possam cobrar e fazer com que efetivamente o estatuto seja implementado e também seja cobrado. Ou seja, eu acho que em que pese os 5 anos completados da promulgação do estatuto, ainda é necessário que a população negra desse país se aproprie desse estatuto para que então possam exigir que ele seja cumprido. Segundo a dirigente, a responsabilidade pelo conhecimento do estatuto não é somente do governo. A sociedade, a partir do momento que toma conhecimento que existe uma política pública como essa, tem o dever de pesquisar, se inteirar do teor, ou seja, saber como funciona e quais os benefícios que trazem essas políticas. Eu acho que é uma responsabilidade coletiva. É uma responsabilidade do poder público que devia criar movimentos multiplicadores do que significa esse estatuto, mas a gente também não pode deixar a sociedade civil principal interessada na aplicação da lei de também construir ferramentas, mecanismos para tornar esse estatuto mais conhecido. Então, eu acho que aqui não se trata da gente jogar a responsabilidade só para o outro, mas a gente também assumir. Por exemplo, eu acho que o movimento sindical pode dar uma grande contribuição. Os nossos cursos de formação, os nossos informativos de nossos jornais deveriam tratar da questão, a cada mês tratar um capítulo do estatuto, organizar rodas de conversas, debates, e aí a responsabilidade é coletiva. É do poder público, mas é também da sociedade civil. Notícias. Na semana passada foi lançado pelo Ministério das Comunicações o plano de outorgas que cria rádios comunitárias. Hoje elas estão presentes em 3.781 municípios. Elas, a partir de agora, estarão em 4.277 municípios em todo o Brasil. Renata Miele, do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, afirma que o plano vai simplificar processos burocráticos, mas, de resto, ainda nada mudou e é preciso. Também o Plano Nacional de Outorgas, ele virá com uma simplificação no processo de apresentação de documentos para que as entidades tenham mais facilidade de reunir a documentação necessária para pleitear uma rádio. No campo da radiodifusão, praticamente nada foi feito, né? A lei continua sendo de 62, que é uma lei anacrônica, tanto do ponto de vista econômico, social, cultural, como também tecnologicamente completamente ultrapassada. As emissoras comunitárias cumprem um importante papel ao se relacionar com as realidades locais, de maneira muito mais próxima. Adriana Magalhães, secretária de Comunicação da CUT São Paulo, avalia o papel do ponto de vista do trabalhador, papel das rádios comunitárias. Bom, a importância da rádio comunitária é porque, de fato, ela é algo relacionado à localidade, a organização ali, seja do bairro, da associação ou da agricultura familiar, né? Então ela tem essa característica de ser algo auto-organizável, composto pela comunidade, tem o alcance de falar sobre os problemas daquela comunidade, né? E é muito benéfico, a gente viu com bons olhos essas novas outorgas, porém tem uma discussão que tem que ser feita sobre como as rádios comunitárias sobrevivem, né, nessa situação de monopólio também, porque a radiodifusão também tem, mas porque as rádios comunitárias não têm acesso à publicidade, é muito restritivo. Então, até para elas poderem sobreviver, é importante também o Ministério das Comunicações rever essa questão da publicidade das rádios comunitárias. Adriana também lembrou que muitos radialistas de emissoras comunitárias são perseguidos, são criminalizados. Radialistas, ativistas das rádios comunitárias, estão respondendo processo, né? Processo criminal por ter exercido a liberdade de expressão montando uma rádio comunitária. A gente teve recentemente o caso do nosso companheiro Jerry, que é da região de Campinas, que foi autuado e teve que pagar uma multa de R$3.000 ou seria detido, inclusive, né? Podendo sofrer pena de detenção. Então, é interessante do ponto de vista das concessões, mas ainda tem que avançar nessa questão da rádio comunitária. A rádio comunitária não pode ser tratada no nosso país como algo relacionado ao crime, e tem que ter direito de autossustentação. Para isso, também tem que ter direito à possibilidade de publicidade e propaganda. Mobilização.
Na semana passada, a Contraficute e a FENABAN retomaram as negociações da mesa temática de igualdade de oportunidades para discutir pontos como a disponibilização de um plano de cargos e salários e o assédio sexual nos bancos. Para este tema, a sugestão para a formação de um grupo de trabalho para uma campanha nacional. Na reunião também foi abordada a proposta de um novo formato de mesa para o tema Igualdade e Oportunidades, com a participação de intelectuais e especialistas. Resultados da reunião. Sobre os cargos e salários, os bancos alegaram não poder disponibilizar os planos porque cada instituição bancária possui